Olá! O Multifit de hoje vai falar um assunto super importante para você. Trouxemos novamente um convidado especial, o professor Abdala, onde daremos algumas dicas sobre cuidados posturais e muito mais. Vamos lá? Agora a gente veio no ambiente interno, justamente para simular algumas situações junto com o professor Abdala. Vamos lá? Um checklist dos pés à cabeça? Vamos lá! O que é muito comum, as pessoas sentarem com as pernas cruzadas. E dificilmente nós vamos mudar essa situação. Mas o que deve ser feito é sugerir para que a pessoa, uma hora coloque uma perna acima, como ela está, e a outra hora ela mude a posição da perna. Exatamente para que evite uma rotação do quadril e da coluna sempre para um lado. Então aí ela teria um equilíbrio dos dois lados do corpo. Muito importante também que a pessoa consiga manter a postura do ombro, em particular quando ela estiver digitando. Quando a pessoa digita e está tensa, em geral ela joga a cabeça à frente e o ombro roda para frente. Em longo prazo, ela tem uma alteração na sua postura. Então ela precisa ter essa consciência para sentar corretamente. Mas se ela tiver, por exemplo, um apoio de qualquer material, um macarrão daquele de piscina cortado, na coluna, ela já vai ter essa percepção de boa postura corporal. Igualmente, quando ela, por exemplo, sentir uma dor de tensão na coluna, se ela colocar bolinhas de silicone, bolinhas de tênis nessa região e pressionar, brevemente essa dor vai se dissipar. Mas o mais importante não é só a dissipação da dor. O mais importante é ela ter a consciência da postura corporal. Então, com a bolinha e o macarrão seriam lembretes para que ela tivesse boa postura corporal. Perfeito, professor. Você falou sobre o macarrão, não apenas aqui na parte da cintura escapular, né? Mas é bem interessante também porque normalmente sentado se perde a neutralidade da coluna vertebral, né? Principalmente da coluna lombar, em lordose. Ela fica em cifose, acompanhando o estofado, né? É bem Exatamente. Comum. O que é muito difícil, realmente, é isso que você bem comentou. Ficar com a postura na sua posição em lordose normal. Então nós vamos solicitar para ela que ela fique nesta postura em lordose. A grande questão é que isso brevemente ela já se cansa. Então, em vez dela ficar o tempo todo aqui, ela poderia ficar um tempo e novamente ficaria em cifose. Isso, e retorna à posição. Isso serve para que ela tenha uma atenção sobre a percepção do corpo dela. Mas o que nós vamos precisar é treinar esses músculos para que ela consiga ficar sentada. Então vamos fazer um breve treinamento? Então vamos lá, por favor, sente um pouquinho mais à frente. Isso, ela vai colocar as mãos atrás do quadril para que o ombro, lembra, fica bem ajustado. O pé firmemente ao solo, afastado, e vai flexionar o tronco à frente, ó, mantendo a lordose. Isso, por favor, segurem bem a cadeira, tá? E vai ficar nessa postura, olha, isso é um exercício excelente para fazer antes do trabalho, para que ela sempre fique atenta à sua postura. Então o que nós podemos observar aqui, que os pés dela está bem ajustado, com a angulação do quadril à cadeira e os ombros bem perpendicular ao solo. Então orelhas, ombros e quadril estão perpendicular ao solo. Essa é uma postura muito bom que ela vai conseguir trabalhar com bastante tempo. Mas dois detalhes, os cotovelos com uma ligeira flexão e os olhos paralelos. E lembre-se também de dar uma piscadinha de vez em quando, que é muito importante para a saúde dos olhos. Outro ponto bastante importante, que não podemos deixar passar em branco de jeito algum, é justamente a questão do retorno venoso, né, professor? Exatamente. Isso é importante porque muitas pessoas estão digitando com os pés fora do solo, principalmente algumas pessoas baixinhas.
E isso faz uma carga muito elevada sobre a coluna. Só um exemplo, a coluna lombar, ela tem uma carga de 140% a mais do que estar deitado. Então, se você estiver com o pé fora do solo, muita carga sobre a coluna. Como faremos? Bastaria, por exemplo, ter um apoio. Quando ela apoiasse os pés nesse apoio, por causa da inclinação, tem uma contribuição no retorno venoso. Isso é bastante importante para que ela fique bem posicionada. Ainda, muitas vezes a pessoa senta em cima da perna. Das duas, às vezes. Isso aí também tem uma compressão sanguínea muito ruim, deve ser evitado. Mas menos mal se ela tivesse o hábito de fazer com as duas. Mas o melhor é que se evite essa posição. Então, uma dica rapidinha assim, como está meu corpo? Que nós aprendêssemos todo dia antes do trabalho, falar para nós mesmos, como está meu corpo? Isso é muito importante. Esse autogerenciamento, né? Você saber, você se conhecer, saber o que você pode ajustar, né, para se manter numa melhor postura durante o dia a dia. Lembrando que o exercício físico normalmente é uma pequena parcela do seu dia. Normalmente a gente fica muito mais tempo em atividade no trabalho, então 8 horas, 10 horas, e é muito pouco exercício para quebrar todo esse tempo em atividade sedentária. Então, outro ponto bem interessante é você levantar, né, durante essa rotina. Então, levantou, caminhou um pouquinho, quebrou sua atividade sedentária e tenta se espreguiçar, fazer os exercícios de relaxamento, pode ser uma estratégia sempre legal entendendo também. que você está repousando para trabalhar com melhor qualidade e gerar maior capital. Tudo isso, num contexto, é bastante importante. Não é muito ruim trabalhar com dor ou cansaço, você acaba rendendo menos, produzindo menos, por aí vai. Exatamente. Dor é sofrimento. Agora o professor Abdala vai dar dica de exercício para quem trabalha o dia todo em pé. Professor, qual dica você daria para essas pessoas que trabalham o dia todo aí? Tá. Durante o expediente de trabalho, salvo o caso que ela esteja de salto, que dificulta um pouco mais, uma questão muito importante, e se eu puder indicar para vocês, eu gostaria que vocês fizessem diariamente. O exercício é bem simples. Você fica com a posição do corpo olhando para frente, com os pés apoiados ao solo, tendo a percepção de que seu corpo está bem alinhado. Isso é importante. Por quê? Porque nós temos o hábito de ficar, em geral, com uma perna à frente, é onde nós já ficamos com o quadril torcido. Então, da mesma forma, se eu fico com esse pé à frente, o esquerdo, eu deveria também ter o hábito de ficar com o direito. Mas a normalidade é eu ter a percepção de que meu corpo ficasse totalmente alinhado. Nós recebemos algumas perguntas nas nossas redes sociais sobre esse mesmo assunto e vamos aproveitar o professor Abdala aqui. Eu sou professor e trabalho muitas horas em pé. No final do dia, eu sinto muita dor no calcanhar. O que posso fazer para melhorar? Pois bem, o que é importante durante o período de trabalho é que nós façamos exercícios para que quando chegue pós-trabalho nós não estejamos tão cansados. Então eu vou chamar aqui o professor Fernando para me ajudar. Então vamos fazer alguns exercícios no ambiente de trabalho, na postura em pé. Então, bem simples, tá? Só vamos ficar em ponta de pés e volta com o pé um pouco para cima. Isso, só esse movimento. Ok, muito bem. Tudo bem? Agora vamos flexionar o joelho e vamos fazer pé para cima e pé para baixo. Isso, retorno do sangue venoso. E agora vamos fazer uma circundução do tornozelo para um lado, para o outro lado. Isso, volta, aí faça com o outro pé. Tudo bem? Então, essa é uma ideia para que você mantenha o seu corpo em atividade. Quando chegar no seu ambiente celular, aí sim você pode fazer exercício com bolinha de tênis e com macarrão. No estar sentado, nós fizemos com o macarrão bem molinho, porque não importava. Agora, seria importante que nós fizéssemos com o macarrão mais duro e depois com a bolinha de tênis. Então, primeiro, uma distribuição homogênea e depois, onde você sentisse o ponto de dor, você pressionaria a bolinha. Pessoas que sentem muita dor, uma bolinha mais velha de tênis. Pessoas que têm uma alta tolerância à dor, uma bolinha mais consistente. Vamos lá, por favor? Então, pode tirar o tênis. Primeiro, vamos fazer só deslizando o pé, o corpo bem solto à frente,
corpo bem solto à frente. Vou me permitir a fazer só para vocês. Solte o corpo, deixa o corpo numa posição bem relaxada, ó. Isso, sem nenhuma expressão facial, ó. Solte, ó. Isso, gira um pouco o pé, solte, ó. O ombro relaxado, ó. Isso, solte. Isso. Vamos lá, faz só um pouquinho pra gente ver. Isso, deixa os ombros bem soltos, isso. Sem nenhuma expressão, dói um pouquinho. Vocês podem fazer até com um cabo de vassoura envolvido numa toalha. Quanto maior a tolerância ao desconforto, a toalha mais fina. Quanto mais dores vocês sentirem, uma toalha mais grossa. Ok, muito bem. E agora sim, no ponto de tensão, nós vamos fazer com a bolinha. Você desliza a bolinha e a hora que você perceber o ponto que dói, você vai pressionar a bolinha e soltar o corpo. Isso. Solta o ar sem nenhuma expressão. O sentimento é só do desconforto, sem nenhuma emoção pela força da bolinha pressionada. Isso. Ok? Fica 30, 40 segundos, depois desliza novamente. Isso é muito bom para ativar. Parece que nós ficamos totalmente restaurados para uma nova atividade. Então vamos para a próxima pergunta, professor. Sinto muita dor na coluna lombar, passo muitas horas do dia em pé. Tem algum exercício que eu possa fazer no meu local de trabalho durante o meu intervalo? Sim. O que é importante, eu vou solicitar a presença dos dois para fazer o movimento. A flexão de tronco, que é um exercício habitual, um dos mais famosos que existe, quando nós formos fazer para relaxar, nós vamos flexionar o joelho. No caso seu, pode fazer com o joelho estendido. Olha, ela é altamente flexível, então ela relaxa com tranquilidade, porque ela foi ginasta no caso. Mas pessoas normais, flexionam-se o joelho, por favor, e deixam isso. Pode flexionar. E o importante é deixar sempre a coluna bem relaxada, a cervical também bem relaxado para o movimento. Ainda durante o momento de trabalho, nós vamos fazer isso aqui com as mãos. Vamos fazer uma massagem que vocês podem fazer em qualquer situação. Isso aqui, por favor, e vamos colocar as mãos nos músculos ao lado do processo espinhoso. Isso, coloca e pressiona. Isso, pressiona. Um movimento circular e pressiona. Isso é bastante relaxante, mas pressiona forte. E um outro movimento muito bom para vocês é colocar esses ossinhos da mão, as falanges da mão, em cima do processo da coluna. Isso, nos ossinhos da coluna. E coloca a outra mão sobre a outra. Isso. Fácil? Tudo bem? E agora joga o corpo um pouquinho para trás. Isso, e volta. Um pouquinho só, e volta. Isso, contrai o abdômen e volta. Contrai o abdômen e volta. Isso é bastante relaxamento. Esta é uma técnica de mobilização bastante usada. E finalmente, para você voltar bastante ativo para o trabalho, depois dessa leve pausa, é você fazer um tapotamento. Esse movimento aqui, ó, para estimular a circulação sanguínea. Para nós parece que não é tão importante, mas para quem fica muito tempo em pé, esses poucos momentos de pausa ajudam bastante. Então essa pessoa, é bom ela criar um hábito, né, de 5 minutinhos, uma pausa no trabalho para fazer todos esses exercícios. Perfeitamente. 5 minutos seria o ideal. Se ele puder fazer 1 minuto, depois 2, até ele ter esse hábito de prática durante o trabalho. Muito legal. E se você tiver alguma dúvida ou pergunta, entre em contato pelas nossas redes sociais. O Multifit de hoje fica por aqui e até o próximo domingo. Tchau! Tchau, tchau.